Aleluia. Boa noite de novo, meus queridos. Como é bom adorarmos juntos, buscarmos ao Senhor juntos, amém? E eu quero te convidar a continuar fervendo nesse momento de pregação, amém? As luzes estão acesas, o ambiente está diferente, mas nós não mudamos conforme o ambiente, amém? Nós somos cheios do fogo de Deus, uma igreja quente, amém? Glória a Deus. Eu trago aqui que hoje era para o pastor Cid estar aqui, vocês já devem estar com saudade de ver ele ministrando, mas nesse momento provavelmente ele está no trono, porque ele está com um complexo de rei, e hoje foi um dia bem complicado para ele, o coitado estava sem conseguir levantar da cama para o trono, do trono para a cama, então ele não pôde estar aqui, eu estou aqui, amém? Eu só peço que eu seja um vaso como ele para ministrar sobre o coração de vocês. Essa palavra foi uma palavra escrita por nós dois, porque ele começou e eu tive que terminar, amém? Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco. E eu não sei você, mas Jesus está queimando no meu coração, amém? Não importa o ambiente ao nosso redor, não importa o ambiente ao nosso redor. Sabe que isso é uma coisa que Deus sempre falou comigo. É muito engraçado que às vezes a gente está no momento do reteté, vamos dizer assim, e eu estou boiando. Talvez você já me viu dessa forma. Mas muitas vezes está todo mundo, já aconteceu, algumas vezes está todo mundo no chão, e profecia para todo lado, e eu lá, oh Jesus, tem misericórdia de mim. Será que eu tenho pecado? Será que tem alguma coisa errada comigo? Mas eu já entrei em ambientes totalmente diferentes e fiquei cheia da presença de Deus. Eu já fui em velórios em que era difícil me conter de tanto que eu sentia a presença de Deus no meu coração. Eu já tive momentos em que o pastor está pregando e eu estou chorando e eu nem estou ouvindo o que ele está pregando, porque Deus está falando comigo. E faz muito tempo que Deus ministra no meu coração, você não precisa ser o ambiente ao seu redor. Você precisa mover o ambiente ao seu redor. Aleluia. E talvez lá no teu trabalho é difícil. Talvez lá onde tu mora é difícil, teu bairro é difícil, tua casa é difícil. E eu quero trazer essa palavra para você, para o teu coração nessa noite. Não importa o ambiente ao teu redor. Você pode ser aquele que vai ser transformador da tua casa. Amém? Vai ser transformador do teu ambiente. Aonde você estiver, porque a tua decisão ela te aquece. E automaticamente ela aquece os teus irmãos. Amém? Automaticamente ela aquece a minha vida. Porque muitas vezes a gente não está tão quente, mas a gente chega aqui e vê vocês adorando o Senhor. E só o que nos resta é entrar nessa fornalha junto com vocês. Muitas vezes eu também sei que talvez vocês não estão na fornalha e a gente puxa vocês para dentro da fornalha. Que a gente é corpo de Cristo. Nós somos igreja e um estende a mão para o outro. E um atende o outro e um ajuda o outro, não importa qual célula, não importa qual rede, não importa nem qual placa de igreja. Todos aqueles que pregam a verdadeira palavra do Senhor são o corpo de Cristo. Amém? São o corpo de Cristo e um aquece o outro. A igreja brasileira, ela vai se levantar. Ela já tem se levantado e ela vai continuar se levantando. E você sabia que as tuas decisões afetam a igreja brasileira? As tuas decisões afetam o evangelho sendo pregado no Brasil. Porque você faz parte da igreja. E a palavra de Deus nos diz que se um membro sofre, todo o corpo sofre. É o corpo de Jesus. É a igreja de Jesus. E ela é movida por aqueles que são famosos também. Mas ela é movida por você também. Ela é movida por todos nós que estamos aqui. Ela é movida pelos nossos irmãos das outras igrejas que pregam a palavra de Deus. Você consegue entender a dimensão disso? As tuas decisões. O teu bom dia, Espírito Santo, faz diferença para a igreja mundial. Faz diferença para a igreja do Senhor Jesus. E eu quero conversar nessa noite sobre decisões. As decisões que nós tomamos, as coisas que nós fazemos. Eu não sei se você já ouviu uma palavra do pastor, onde ele conta sobre a dor do crescimento.
Alguns aqui já devem ter ouvido e lembram talvez um pouquinho dessa palavra. Ele fala que quando ele estava na adolescência, ele começou a sentir muita dor. E ele não sabia o que era, a mãe dele desesperada. Por favor, tira essa foto de lá aqui de trás. Nossa, uma coisa. Coitadinho, não briga comigo depois, por favor. Mas a mãe dele levou ele pro médico desesperada e disse, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, ele sente muita dor. E aí o médico falou para ela que aquela dor era normal, porque era dor do crescimento. Não sei se você lembra dessa pregação dele, se você não lembra, está lá no missões.org, você pode procurar dor do crescimento, você vai encontrar. Mas muitas coisas na nossa vida são assim. A gente sempre sente dor. Desculpa te dizer isso, eu deveria ser uma pastora que diz, mas eu não... Uau! E eu digo também. Mas hoje eu vim te dizer que a gente sempre sente dor. A nossa vida é assim. As coisas são assim. E nem sempre as coisas são fáceis. Só que a gente pode escolher muitas vezes o tipo de dor que a gente sente. Muitas vezes pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, ano passado estava com bastante dificuldade na minha saúde. E eu lembro que a médica disse pra mim, se tu começar a fazer academia 3 vezes por semana e se tu começar a tomar 1,5 litro de água, tu vai voltar diferente. E eu me esforcei para fazer isso. Eu me esforcei para fazer isso por um bom tempo, mas nesse último mês que passou, eu vi isso muito claro. Foi muito claro. Eu extraí um cinto, quem não me viu com a cara desse tamanho perdeu, não vai ver mais, porque foi o último, graças a Deus. Mas eu passei 30 dias sem fazer exercício físico e passei muito tempo sem conseguir direito tomar água e depois sem tomar água. E eu comecei a ficar ruim de novo. Ruim. E eu achei que era espiritual, né? Porque o diabo não dá descanso. E eu disse, não, isso é espiritual, porque nós vamos orar, porque eu não vou ficar doente de novo, porque não sei o quê. O que é isso? Fiquei muito triste, muito chateada. A Nessa e a Paty geralmente sabem. Nós chegamos, às vezes estamos juntos e nós estamos, ai. E de repente eu disse assim, peraí, talvez eu possa mudar essa dor que eu estou sentindo, essas crises que eu estou tendo. E faz umas 3 semanas que eu voltei ativa de novo. E que eu voltei para a academia e você pode ver a diferença. Estou pronta para o cabo de guerra da GR no final do ano. E eu voltei, eu comecei, e eu não gosto. E se você me vê na academia, talvez eu não te dê nem oi, porque eu fico com a cara fechada, sem querer. Porque não é uma coisa que é agradável para mim. E eu esqueço de tomar água, mas eu comecei. E a gente tinha uma viagem da GR Kids e eu ia precisar dirigir até Águas Mornas. E eu disse, Deus, eu preciso melhorar. Mas eu não vou ficar só orando, eu vou agir e vou fazer alguma coisa. E eu estava tendo 3 crises por semana. E essas 3 semanas que eu mudei de atitude na minha vida, eu não tive mais nenhuma. Eu estou curada. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Mas às vezes a gente precisa fazer alguma coisa do que ficar chorando em cima das nossas dores. Porque tem muitas coisas que estão nas nossas mãos, a gente só precisa agir, a gente só precisa fazer. Mas a nossa vida, infelizmente, ela é uma vida dolorosa às vezes. Um bebezinho quando nasce, imagina, ele está bem de boa na lagoa. Mesmo que apertadinho, como Josias dentro da minha barriga, mas o bebezinho está lá. E ele tem tudo, ele não precisa de mais nada. Mas de repente, aquele bebê é arrancado da mãe. O próprio corpo da mãe, ele começa a expulsar aquele bebê. Pensa a sensação daquele bebê, das contrações. Quem aqui já teve parto normal?
Nossa, poucos. Algumas. Você sente que o teu corpo inteiro está expulsando o bebê. E aquilo é uma sensação ruim tanto para a mãe, imagina como é para o bebê. Porque o corpo está dizendo é hora de crescer, é hora de sair. E quando o bebê sai, a maioria deles, aqueles que estão saudáveis, a primeira coisa que eles fazem é chorar. Porque não é fácil, aquele monte de gente, aquele lugar gelado, uma luz pegando no olho dele e o ar entrando nos pulmões dele pela primeira vez. A gente já começa chorando, a gente começa sofrendo. E errados somos nós se a gente pensar que só vai chorar lá, quando é bebê, quando está nascendo. O Alisson e a Bruna que estão com o bebê bem pequenininho, eu tenho certeza que se a gente perguntar para eles, eles vão dizer: eu queria que ele nunca sofresse, eu queria que ele nunca sentisse dor nem fome, que fosse tudo perfeito. Mas por mais que ele se esforce, ele vai sentir dor, ele vai chorar, e nem tudo vai ser perfeito. Mas os pais ao seu redor podem fazer o melhor possível. Amém? E é assim. Eu tenho 30. Não, estou longe dos 30 anos ainda. Faltam 3 meses ainda, mais ou menos. Mas eu já sofri. Eu creio que todo mundo que está aqui já sofreu alguma coisa. Eu creio que se a gente for lá na GR Kids e perguntar: alguém já teve algum dodói, alguém já teve... Nossa, eles vão te contar um monte de coisa. Porque a vida muitas vezes é assim. Nossa, pastora, meu Deus, era pro pastor ter vindo com diarreia, né? Vem aqui dizer que a gente vai sofrer? Se alguém estava pensando nisso, te peguei. Mas em Isaías capítulo 5, versículos 4 e 5, você pode abrir comigo que nós vamos ler. Nos diz assim: quem achou pode dar glória a Deus aí? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu falei um monte de coisa triste e um monte de coisa que não tem como a gente fugir, mas eu quero te dizer também que Jesus é a solução para todas as coisas. Jesus é aquele que pode mudar e transformar a nossa vida mais do que a academia, mais do que 2 litros de água por dia. Mas Jesus, Ele morreu e tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus não só fez assim e a gente pode ser curado hoje, mas Jesus decidiu sofrer no meu e no teu lugar. Sim, é difícil sim as coisas, mas existe uma solução. Existe um Deus que se convida a estar contigo e a caminhar contigo. E mesmo naquele momento que talvez seja difícil, Ele não vai te abandonar. E pelas suas feridas nós somos curados. E eu sei que muitas vezes a gente olha e a gente diz: mas eu não estou sendo curado. E a gente diz: Jesus, cadê as tuas feridas que trariam cura para mim? Continue adorando, continue louvando o nome dele, porque no tempo certo vai acontecer. Ou se é um espinho na carne, continua adorando. O Paulo não desistiu, mesmo sabendo que não ia ser curado. E nós temos que ser como ele, porque nós somos uma igreja morna? Não. Nós somos uma igreja quente. Aleluia. E não importa se está doendo, não importa se está sendo difícil, Ele não nos abandona e nem nós vamos abandonar o nome dele. Amém? Glória a Deus. Mas porém, cada dia nós enfrentamos exatamente 3 inimigos na nossa vida. Todos os dias, provavelmente, a gente tropeça nesses 3 inimigos. Alguém gostaria de chutar? Nem tu, Edilson, né, Carol?
Mas os nossos três inimigos geralmente é uma coisa ou outra, ou tudo junto. Que é a nossa carne, o diabo e o mundo. Geralmente, todos os dias a gente tropeça nessas coisas. E a primeira delas listada aqui é a carne. Porque muitas vezes a gente bota a culpa no diabo, mas a culpa é nossa. É nossa. É as nossas atitudes, é o que nós vivemos. É a nossa natureza humana. O diabo, não precisa apresentar ele. Mas é o inimigo das nossas vidas. Aquele que fica sempre tentando nos derrubar. E o mundo. O mundo é aquilo que faz esse cruzamento entre a carne e o diabo. Porque só com o diabo nos alfinetando, a gente repreende, a gente ora, e ele vai embora, ele bate de retirada. Amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes a nossa carne, ela está ali, ó. Muitas vezes a gente tem desejos que não era para ter, vontades que não era para ter, ou simplesmente não tem vontade de fazer o que deveria fazer. E o mundo está ali sempre disponível para a gente fazer o que é errado. Sempre nos oferecendo bandejas daquilo que a gente precisa dizer não. Então todos os dias a gente enfrenta isso. Mas por mais que aquele desenho seja muito engraçadinho, que tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro, e eles ficam brigando entre o bem e o mal, a nossa escolha muitas vezes não é exatamente o bem e o mal. É coisinhas pequenas, é detalhes, é tantas coisas tão pequenas que às vezes nem parece ser tão errado assim. Nem vem o diabinho nos avisar que é errado assim. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos escolher entre bênção ou maldição. A escolha continua sendo nossa. Sim, nós nascemos maus. Muitas vezes a gente age dessa forma, mas quando a gente é pequenininho a gente já nasceu mal. Como assim? Mas as crianças vão para o céu, sim, elas vão para o céu porque elas são inocentes. E elas não têm noção do seu pecado. E eu vou te dar um exemplo. O bebezinho recém-nascido. E a mãe, por exemplo, no banheiro, fazendo o número 2, tomando banho. Ela está lá tendo seus únicos 5 minutos e o bebezinho deu fome. Será que ele vai ser pessoal com aquela mãe e dizer assim, oh, a mamãe está tomando banho, deixa ela aproveitar esse momento, foram tantas horas de trabalho de parto, uma cirurgia tão intensa, vou deixar ela, depois eu resolvo ter fome. Não. Ele vai... Porque ele só consegue pensar nele. E automaticamente isso é um motivo egoísta. Nossa, agora eu acabei até com os bebês, não vai ficar mais nada. Mas é assim. E a gente vai crescendo e uma das primeiras coisas que a gente vai aprendendo é mexer onde não deve. É não querer emprestar nada pra ninguém, é meu. Eu quero! E é assim. Só que a gente precisa chegar num momento de dizer, opa, peraí, eu preciso mudar. E às vezes o pai e a mãe estavam ali quando a gente era pequenininho para dar uma parada, para ajudar, para falar, para conversar. Amém. Mas com todo mundo aqui que está aqui agora, a decisão é sua. A sua mãe já fez por você o que ela podia fazer. A minha já fez por mim o que ela podia fazer. E agora quem precisa continuar mudando, crescendo e mudando as coisas ao seu redor sou eu mesmo. E não querer lutar contra aquilo que é ruim, contra aquilo que é errado, contra aquilo que te faz mal, é deixar a vida te levar. É continuar sendo um bebê, mas você não é mais bebê. Você não precisa mais continuar com a tua vida da mesma forma.
E aí nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas dores, mas em específico. E eu quero te convidar nessa noite a tomar uma decisão de tentar parar a dor da destruição e começar a viver a dor do crescimento. Aleluia. Começar mais ainda a viver a dor que traz cura, a dor que traz salvação, a dor que traz libertação. E a primeira dor que eu quero falar é a dor do casamento. O nosso casamento, ele pode ser uma fonte de dor. Quantos discordam comigo? Vá, né? Dá um... Eu discordo, ele é perfeito, ela é perfeita. Olha aí, essa parte foi o pastor que escreveu, hein? Eu fiquei pensando. Riu demais, tá? Deu? Mas o nosso casamento pode ser uma bênção. Aleluia. Pode ser uma coisa maravilhosa. Aleluia, amém? Recebe. Meu é. Aleluia. Mas o nosso casamento também pode ser uma das coisas que nos traz mais dor. E quem nunca viveu isso? Quem nunca viveu semanas em que parece que o teu cônjuge, aquela pessoa que está contigo para ser bênção na tua vida, ela consegue te machucar das maneiras que você nem imaginava te machucaria. E infelizmente, às vezes acontece. Todo mundo pode levantar a mão para dizer que sim, o casamento pode ser algo que nos seja uma fonte de dor, de machucado. Mas a gente não precisa viver assim para sempre. Amém? A gente não precisa estagnar dessa forma. E infelizmente, às vezes a gente decide ser mais forte do que ele, ser mais forte do que ela. E ele dá de lá e você dá de cá e vocês ficam dias e dias na mesma briga. Mas você pode ser aquele que vai mudar o ambiente da sua casa. Aleluia. Vai ser aquele que vai mudar o ambiente do seu casamento. Porque vocês não são mornos nem frios, vocês são quentes, amém? Aleluia. A Bíblia vai nos falar em Efésios 5, você pode ler em casa, mas a palavra de Deus, ela vai nos falar que ela compara os nossos maridos como Cristo. E as esposas, ela compara como uma igreja gloriosa. E a gente já ouviu tanto falar sobre isso, tanto. E que legal, e glória a Deus, os maridos têm que ser como Jesus na nossa casa, amém? Nós temos que ser como uma igreja de verdade, uma igreja quente, uma igreja cheia de Deus dentro da nossa casa. E amém, é isso mesmo, glória a Deus. Mas enquanto eu li esse texto, sabe o que Jesus me falava? Ele me falava que ele anseia por muitas coisas da igreja. Mas ele anseia muito também pela intimidade da igreja com ele. Jesus ama que a gente tenha intimidade com ele, que a gente converse com ele, que a gente busque ele, que a gente tenha diálogo com ele, que a gente peça ajuda para ele. E esse diálogo é uma via de mão dupla. É tanto da igreja do Senhor com ele, quanto dele com a igreja do Senhor. E é assim que precisa ser a vida de um marido e de uma mulher. Onde existe comunhão, onde existe diálogo, onde existe estar junto. Porque a dor do conversar e ser confrontado e resolver um problema é muito melhor do que a dor de gritos, de briga, de xingamentos. É se doar um para o outro, é ter comunhão, é viver um pelo outro. Os crentes aqui vão me dizer, eles vivem por Jesus. Eu aqui posso te dizer que eu vivo por Jesus. E tudo que eu vou fazer eu penso em Jesus. Eu pergunto para Ele. E quando eu não faço isso, eu fico, puxa,
Vamos esquentar aí. Nada de mornidão. Vamos esquentar. Mas uma igreja, ela deve viver pelo nome de Jesus. Ela deve viver pelo coração de Jesus. Amém? Igreja do Senhor deve viver pelos olhos de Jesus apaixonada. Porque Jesus vive pela igreja. Porque Jesus se doou pela igreja. Porque Ele ama a igreja. Uma via de mão dupla. E assim precisa ser o relacionamento do casal. Um pelo outro. Um vivendo pelo outro, um amando o outro, um se doando pelo outro. Porque a dor de conversar, como eu falei, é muito melhor. Porque a dor do perdão é muito melhor do que a dor da separação. Tá difícil, mas dá para perdoar. Tá difícil, sim, mas busca um perdão. Todos os dias, nas mínimas coisas e nas coisas grandes, talvez. A dor de procurar um discipulador, um psicólogo, um terapeuta, ela é uma dor muito melhor. Talvez seja difícil você se levantar e fazer isso, mas se você está precisando, ela é uma dor muito, muito melhor do que ficar machucando um ao outro, do que não conseguir se suportar um ao outro. Eu digo muitas vezes pro Cid, eu digo, cara, tu é tudo que eu tenho. Eu não tenho outra opção, então acho melhor. E assim eu digo pra ele de mim. Eu sou tudo que tu tem. Tu não tem outra opção. Então eu tenho que me puxar. Mas é isso. A gente tem que se puxar um pelo outro. A dor de admitir os seus problemas, seus erros, suas doenças emocionais é muito melhor do que a dor do divórcio. E para os solteiros, porque a Gé, cadê a Gé? A Gé não tá aí? Acho que eu vi ela hoje. Tá lá em cima. Sim, não, tem vários solteiros, tá? Mas é que eu ia contar que a Gé disse pra mim que a gente fala muito de casal e não fala de solteiros. Então, acima de tudo, guarde o seu coração, pois é dele que depende toda a tua vida. Provérbios 4:23. Mas para esses solteiros, guardem o coração de vocês. Porque depois que colocar uma aliança no dedo, não tem mais opção. Aleluia! Depois que coloca, eu vou falar de novo, daí se dá mais glória a Deus. Depois que coloca uma aliança no dedo, não tem mais opção. Glória a Deus! Mas você ainda tem opção, não de experimentar. Mas você ainda tem opção de guardar o teu coração e de entregar o teu coração para aquele que tua busca. As peças vão se encaixar. Você ainda tem tempo. Guarda o teu coração para o momento certo. Porque dói guardar o coração, muitas vezes. É uma sofrência estar sozinho. Às vezes é. Mas casar com a pessoa errada dói muito mais. Se arrepender depois dói muito mais. E é muito mais difícil. Existe uma dor também, que é a dor da santidade. É a dor de ser santo. Quem aqui já sentiu dor por ser santo? Só eu. Complicado. Aí eu tô mandando levantar a mão demais. Mas às vezes é difícil. A gente vê que está todo mundo burlando aquele sistema. E aí vai ser você que tem que ficar lá esperando. Sim. Às vezes é difícil saber que a maioria não paga imposto por aquilo. Mas você vai ser o que vai pagar mais. Às vezes é difícil saber que a professora esqueceu em cima da mesa a prova com tudo completo. E todo mundo está pegando as respostas porque ela teve que ir no banheiro. Mas você vai ser talvez o que vai rodar no prova.
E aí vão dizer que você é um babaca. Por que tu fez isso? O que tu tem na tua cabeça? E aí você vai sofrer a dor da santidade. Quem aqui já sofreu a dor da santidade agora? Todo mundo já sofreu por alguma coisa. E se você ainda não sofreu a dor da santidade, hello? Revisa. Revisa. Porque dói às vezes ser santo. Mas em 2 Coríntios 4,17 nos diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Um eterno peso de glória. Essa dorzinha aí que você está sentindo, ela não se compara com aquilo que você vai viver com Deus. Amém? Do que aquilo que você vai experimentar em Deus. Glória a Deus. E a penúltima dor que eu quero falar é a dor da organização. Tem algumas pessoas que são assim, mas eu prefiro ver a casa limpa do que ter que fazer aquela faxina. E às vezes a gente está cansado, mas a gente tem que pegar e sair limpando, aí desarruma tudo, aí limpa tudo, aí coloca tudo de volta, organizar as coisas. Às vezes dói, é ruim. O que eu falo de dor é no sentido de que é uma coisa ruim, mas é recompensador ver a casa arrumada. Às vezes a dor da faxina no teu coração é difícil. Meu Deus. É muito difícil. Você chega na célula, você chega no culto e o pastor fala alguma coisa e aquilo dói. E no outro culto dói de novo. E você pede perdão de novo. E você passa por uma libertação de novo. E você vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Dói, não dói? Mas a melhor coisa que tem é um coração limpo. É se despir das mochilas do pecado, das dores, das mágoas, das feridas e viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém? A mesma coisa é financeiramente. Todo mundo aqui queria ter dinheiro sobrando no banco, poupança, não ter nenhuma dívida, receber, nem tenho nada para pagar. Nossa, eu vou só aproveitar aqui. Vou investir, vou botar no banco e tá tudo certo. Pega. Todo mundo nós queríamos. Se alguém não queria, desculpa, mas eu queria. Mas às vezes a gente... vai ser difícil viver isso, mas dá para viver plenamente financeiramente. Mas às vezes a gente não quer viver a organização financeira. Às vezes a gente não quer viver a dor de não comer um X no final de semana. Às vezes a gente não quer viver a dor do ir para algum lugar. Às vezes a gente não quer viver a dor do que não está com a roupinha nova. Mas a gente quer viver as coisas boas da prosperidade. E você, amém? Glória a Deus que você viva a prosperidade na tua vida. Mas eu quero te dizer que talvez você precisa primeiro viver a dor da organização financeira. E em 2 Coríntios 8:9 vai nos dizer assim: para vocês conhecem a graça do nosso Deus Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8:9. A gente fala muito que pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados, nós somos perdoados. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele também levou a nossa pobreza. Uau! Não é uma teologia da prosperidade. Aleluia. E talvez a riqueza que Deus tem para você é diferente da riqueza que você espera. Mas o que eu quero te dizer é que aquela pobreza de todas as coisas, aquela falta de tudo, não é o que Deus quer para você. Não é o que Deus tem para você.
Deus quer te dar uma vida de santidade, Ele morreu na cruz pelos teus pecados. Deus quer te dar saúde, Jesus quer te dar saúde, Ele morreu na cruz pela tua doença. Mas Ele também quer te dar a riqueza que Ele tem para você, porque Ele também morreu na cruz pela pobreza. Vamos ser livres de toda a dor das dívidas, da pobreza, da destruição. Mas então vamos começar hoje a viver a dor da organização. A viver a dor de ofertar, de dizimar, de abençoar o meu irmão, de trazer alimentos na nossa marcha do amor. Vamos viver a dor de ser abençoador dos outros. Que ela não se compara, porque é melhor dar do que receber. E a última que eu quero falar, mas como essa ministração foi feita com meu esposo, e vocês sabem como ele é, a última precisava ser a dor da saúde. Foi a dor que eu vivi há um mês atrás. Ele, por exemplo, tem problema nas costas, precisa manter a saúde bem, senão ele vai ficando ruim. O que dói mais? Um monte de remédio ou sair do sedentarismo? O que dói mais? Não tomar um copo de Coca-Cola. Ai, agora eu feri. Não tomar um copo de Coca-Cola? Ou ter problemas de saúde? O que tem doído? O que será que dói mais? É óbvio que todo mundo vai dizer que não tomar um copo de Coca-Cola não tem problema e tal, mas é todos os dias. É a nossa decisão todos os dias. E eu tenho vivido na pele o que é. Tem que fazer exercício, tem que correr. Porque eu não quero sofrer as dores que eu estava sofrendo. Eu prefiro sofrer a dor de buscar melhorar. Eu prefiro sofrer a dor de ser diferente, de levantar da minha cama. Eu prefiro sofrer a dor de lutar pela minha melhora física. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu já tinha ouvido falar sobre saúde, esse templo do Espírito Santo, mas hoje, quando eu li esse versículo, meu corpo não é meu. Se você entende que você foi comprado pelo sangue de Jesus, aí a gente diz, glória a Deus. Então o teu corpo físico também é dele. A tua alma é dele. O teu espírito é dele. Move o que você precisa mover para crescer espiritualmente. Para crescer na tua alma, nas tuas emoções, mas também fisicamente, para melhorar a tua saúde. Porque imagina o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso é um versículo bíblico. E você foi comprado por um alto preço. O seu corpício não foi comprado na lojinha de 99. Por mais que a gente muitas vezes sinta pouco, você foi comprado por um alto preço. O teu corpo físico foi comprado por um alto preço. Amém? E você precisa tomar decisões dia após dia para cuidar do templo do Espírito Santo. Você não é nem quente e nem fria. Você é morna, Jesus. A carta para aquela igreja, você é morna.
E o que Jesus me falava não foi de uma hora para outra. Foi nas suas decisões dia após dia. E hoje o que eu quero falar para você é que as suas decisões de dia após dia, em tudo que eu falei aqui, ou talvez em coisas que você pensou aí na tua cabeça, é as tuas decisões que vão te levar a ser quente. É as suas decisões que vão fazer a diferença na tua vida e no teu coração todos os dias. E tem vezes que eu não quero tomar uma decisão boa. Tem vezes que eu quero ser morna. Tem vezes que eu não tenho vontade de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de orar. Tem vezes que eu não tenho vontade. Mas eu quero convidar essa igreja junto comigo a ser uma igreja quente. Aleluia. Muitas vezes, talvez eu já orei por você dessa forma. E eu oro assim, Senhor, e começa a aquecer o coração dessa pessoa. Já orei por alguém assim? Nossa. Começa a aquecer porque eu enxerguei já muitas vezes em algumas pessoas. Um coraçãozinho assim, ó. Sabe quando o foguinho tá ficando bem pequenininho? Eu não tô julgando vocês que levantaram a mão, tá? Eu devia ter falado antes de perguntar. Mas às vezes o foguinho tá, ó. Acabando gás. E eu não sei como você tá. Se o teu fogo tá gigantesco ou se tá um foguinho assim. Mas eu quero dizer que se o teu fogo tá bombando, vamos fazer alguma coisa e vamos esquentar esses irmãos aí ao teu redor. Aleluia! Glória a Deus! Mas se você tá com um foguinho assim, aquela chaminha, é noite de aquecer esse coração. E eu queria te convidar para ficar em pé, para fechar os teus olhos e para começar a falar com Deus sobre isso. Eu não sei se as dores que você precisa sentir é na tua vida espiritual, é no teu casamento, é na tua casa, é na tua família, é no teu emprego. Se as dores que tu precisa sentir são as dores da santidade, são as dores da cura. Eu não sei aonde você precisa se esforçar nesse sentido. Mas eu quero te dizer que eu falei em dor aqui, mas na verdade o que eu quero te dizer é para você parar de sofrer. Para você parar de sentir isso que só te machuca. E começar a acender, por favor, o louvor. E começar a acender essa chaminha no teu coração. Aleluia, Deus Pai. E eu quero te convidar a começar a confessar diante dele agora. É você e ele, não é eu e você. Comece a dizer para ele, Senhor, aqui eu tenho sido preguiçosa. No meu casamento eu tenho lutado talvez da forma errada. Na minha casa, na minha família tem sido assim. No meu serviço, Deus, eu só trabalho quando o meu chefe está olhando. Quando eu estou em tal lugar, eu estou agindo dessa forma. Mas eu quero te convidar a tomar uma decisão nessa noite. Ah, gente, o que eu falei aqui pode ter sido só um blá 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 se você não mudar de atitude. O pastor prega aqui todos os domingos após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo. Mas se não mudar algo no teu coração, se você não tomar decisões, a coisa vai continuar a mesma. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos aquecer a igreja de Cristo. E você é parte dessa igreja de Cristo. Se você não se sente dessa forma, se você não sente parte da igreja de Cristo, eu quero te convidar nesse momento a fazer parte da igreja de Cristo. Eu quero te convidar a dizer para Jesus que você quer entregar o seu coração para Ele, que você quer fazer parte dessa igreja. A igreja de Cristo não são essas 4 paredes, é muito mais que isso. Mas se você está sentindo que a sua chaminha talvez não está fraca, ela está totalmente apagada,
O Senhor pode te dar uma chama nova no teu coração. E aquilo que te afastou, aquilo que te esfriou, pode ser o lugar da tua honra. O lugar onde tu vai mostrar cicatrizes e vai dizer: oh, ali doeu, hein? Ali doeu. Mas era uma dor para me trazer até aqui. Começa a falar para ele, começa a falar para ele. Aonde você precisa se levantar e fazer alguma coisa. Talvez eu não citei a tua dificuldade aqui. Talvez eu não citei o teu problema aqui. Mas tem alguma coisa que você precisa mudar. Eu preciso ser melhor nessa área. Eu preciso ser melhor na minha casa. Eu confesso para vocês que hoje eu tive que orar. Eu preciso ser melhor no meu casamento. Nós estávamos vivendo um tempo maravilhoso. E faz uma semana, duas, que os fios de cabaz estavam se pegando. E eu tive que ser a primeira a dizer lá diante de Deus: Deus, me perdoa. Eu preciso sentir a dor do silêncio, de baixar minha cabeça, de não ter a última resposta, de não ser orgulhosa, para viver o que tu tem para viver, para viver o que tu tem para minha família. Oh, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração aqui diante de Ti, Pai, para Te dizer: Espírito Santo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso aquecer o meu coração, Espírito Santo. Tu és um Deus onipresente. E eu sei que Tu está ouvindo a oração de cada um aqui. E eu te clamo, Espírito Santo, para que nessa noite possa haver nesse lugar decisões bem firmadas. E não firmadas nas minhas palavras, mas firmadas em Ti. Talvez você tenha decisões que não foram as que eu citei. Mas é noite de decisão. É noite de tomar posição. Oh, Espírito Santo, sonda nosso coração. Sonda nosso coração nessa noite, Espírito Santo. Sonda o nosso coração, Espírito Santo, nessa noite. Nós queremos sair daqui diferente. Eu sei que Tu olha para nós como igreja, como um corpo. E nós queremos sair como um corpo posicionado, como um corpo bem alinhado, como um corpo que vai tomar posições e propósitos. Tome propósitos e projetos na tua vida espiritual. Porque nem eu, nem o pastor, nem o seu líder de célula, nem o seu líder de rede, nem o seu discipulador vai poder tomar decisões por você. Tome posições na tua vida com Deus. Chega de desculpas. Chega de deixar para amanhã. Vamos tomar posições diante de Deus. O Senhor anseia pela sua noiva. O Senhor anseia pela igreja de Cristo. E aquela oração que eu fiz algumas vezes aqui, eu quero fazer por cada um agora. Eu quero clamar ao Senhor para que aquela chaminha, para que aquela luzinha tão pequenininha talvez, do teu coração, talvez algo que eu falei que ficou ali no teu coração, eu quero declarar o poder do Espírito Santo agora para acender a chama nos nossos corações, para acender o nosso coração, Espírito Santo. Começa a acender a chama no nosso coração. Nós queremos ser uma igreja quente, pessoas quentes, pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Mas nós precisamos de Ti para acender a chama. Porque amanhã talvez a gente se depare com as coisas do nosso dia a dia. Mas se a chama estiver acesa, as decisões